mais um dia, só que com um vídeo um pouco mais diferente para vocês. Não é um semanal, nem um extra de Shumatsu, mas sim uma enorme batalha de crossover entre dois universos diferentes, Baki e Shumatsu no Valkyrie, ambos de lutas. E os escolhidos da vez são Yujiro Hanma e Zeus, para ir contra em uma batalha mortal. Então, de início, vamos conhecer um pouco mais de cada um dos combatentes. Porém, vocês devem ter em mente de que Yujiro Hanma nessa situação possui uma Volunde, para que ele seja capaz de ferir os Zeus. Então vamos lá! Zeus é o pai do cosmos e o mais novo dos 4 grandes da Grécia. Ele é dado como mais forte por ter recebido esse título durante a tão chamada Titanomáquia, que era dita para decidir o mais forte de todo o cosmos. E quando ele derrubou o seu pai Cronos, recebeu esse título. E na Gigantomáquia, ele praticamente derrotou vários gigantes durante o pior tempo dos céus. E isso junto de outros deuses gregos. E até agora na história do Shumatsu, ele também é o líder de praticamente todos os deuses no Conselho de Valhalla e participou de uma luta no Ragnarok contra o Adão e venceu. E tendo dito esse pequeno resuminho, vamos para Yujiro Hanma. Ele é o pai de Baki Hanma, chamado de Ogro, a criatura mais forte e viva. E desde pequeno, ele já dava ordens para os outros e dedicou a sua vida a treinar e se tornar o mais forte de todos. E para que um dia ele tivesse uma boa luta, ele destruiu e distribuiu todas as suas sementes pelo mundo todo para que tivesse um filho para ir contra ele. Ele é bem conhecido pela sua natureza cruel e muito forte pelos outros. Alguns até especulam que ele fosse imortal. Isso por causa de todas as coisas que já viram ele fazer que eram inimagináveis. E agora que vocês sabem um pouco mais de cada um deles, não vamos enrolar para o combate. Comparar a força que cada um deles mostrou durante a sua vida, contando com os seus poderes, que podem ser úteis para quando forem um contra o outro. O Zeus, ele é dado na história que ele derrotou o pai do tempo, que controlava ao seu favor incontáveis titãs, como eu falei na história, a raça mais poderosa da própria titã Gaia. E uma de suas transformações é a forma Adamas, que o faz ainda mais forte e mais rápido do que antes, ao comprimir todos os seus músculos bem perto de seus ossos. Ele enfrentou um humano no Ragnarok que usava os seus próprios golpes contra ele. E com sua força, ele pode ser capaz de destruir os céus, o próprio lar dos deuses e até o mundo se lhe bem desejar, de acordo com os outros deuses. E ele ainda, na sua forma mais fraca, parou os socos de Ares, o deus da guerra, junto com Hércules, o deus da fortitude. E ele não pode ser ferido por armas humanas ou, provavelmente, pelas mãos humanas. Por isso que lembramos que o próprio Yujiro Hanma vai sim ter uma Volunde. E Zeus também não pode morrer com o pescoço virado para o outro lado. E ele ainda possui 2 golpes que são inimagináveis de forte. O punho que ultrapassa o tempo e também a direita dos deuses, que é dita por ser One Hit Kill. Somente um golpe dele pode matar na hora. E com Yujiro Hanma, não é à toa que ele é chamado de a criatura mais forte existente e viva. Ele só foi derrotado uma vez por ser pego de surpresa com um tranquilizante usado em baleias azuis, que só serviu para um pequeno cochilo de alguns minutos dele. Yujiro foi capaz de aguentar 100 policiais que estavam equipados e com as melhores armas, com as suas mãos nuas. Ele já parou um terremoto de escala 5 Richter com somente um soco no chão. Ele também pode destruir prédios e causar tremores com poucos golpes. E a sua mera presença pode derrubar seus oponentes muito mais fracos do que ele mesmo e causar tremores um pouco menores do que seus próprios punhos. Ele conhece e sabe todas as artes marciais existentes no mundo, e com um olhar ele pode encontrar fraquezas escondidas nos seus oponentes. E ele também usa para copiar e executar ataques que são feitas pelo seu próprio inimigo à perfeição. Então, em questão de feitos, é claro e óbvio que Yujiro possui mais, porém a magnitude dos pequenos atos que o Zeus fez estão em um ponto muito mais alto do que o próprio humano foi capaz de executar, ou seja, um ponto ao lado do velhinho. E seguindo em frente para os mais fortes, o que adianta se eles não forem rápidos? Qual seria a comparação da velocidade deles?
Começando com Zeus, ele é tão rápido que pode se equiparar a mais rápido do que a própria velocidade da luz, podendo ultrapassar ela. Ele pode até mesmo passar a escala conhecida por um homem, abaixo de 0,00 muitos zeros, 1 segundo, assim como ele demonstrou na sua batalha contra o Adão. E quando Zeus está em sua forma Adamas, essa sua velocidade pode chegar ao nível quase infinito. E com o soco que ultrapassa o tempo que eu mencionei antes, ele exerce o controle sobre o próprio tempo, graças à habilidade que obteve do seu pai Cronos. É como se o tempo ficasse parado para que ele pudesse acertar o seu oponente com o máximo de força possível. Nem mesmo os deuses poderiam enxergar esse golpe, exceto um deles que foi capaz de dizer como é que ele aconteceu. Ou seja, a questão de velocidade com certeza não é um problema para Zeus. Mas então, como é que é a velocidade de Yujiro Hanma? Ele tem uma velocidade supersônica, muito acima de um humano comum que deveria ter. Isso quer dizer que ele pode desviar de uma flecha a poucos centímetros do seu próprio rosto, sem dificuldade alguma, e de uma chuva de balas indo na direção do seu corpo. E um dos motivos pelo qual ele não necessita de defesas é que ele é rápido bastante para poder desviar de cada um dos golpes. E segundo algumas informações, se ele visse uma bomba chegando na sua direção, ele seria rápido o suficiente para sair da direção onde aquela bomba iria acertar. Mas nada comparável com a velocidade da luz de Zeus, nem mesmo aquilo que ele fez com Miyamoto Musashi, numa velocidade em curta distância de 0,0001 segundo, sendo que o próprio Zeus fez mais de 10 vezes mais rápido do que isso, então ponto para os deuses. E por último, porém não menos importante, vamos analisar a sua resistência para decidir o verdadeiro vencedor e finalizar a batalha. E vamos começar um pouquinho de diferente com Yujiro Hanma. Não é confirmado, mas falam que ele poderia resistir a uma bomba nuclear. Mas se tem uma coisa que ele realmente fez, foi aguentar um raio vindo dos céus do seu próprio corpo, e ainda saiu andando sem ferimentos ou dificuldades logo depois. E que ainda nem todos os exércitos do mundo, com as melhores armas possíveis, seriam capazes de parar ele. Ainda mais se ele comprimir os seus músculos ao máximo possível, que praticamente torna uma camada impermeável no seu próprio corpo. Enquanto aos Zeus não temos tanta informação assim, já que tudo que temos dele é um flashback e uma luta que ele teve no Ragnarok. Mas sabemos que ele pôde resistir ao Big Bang e ainda achou algo divertido vendo isso. E no meio da sua batalha contra o Adão, ele estava tendo que enfrentar as suas próprias técnicas aperfeiçoadas, praticamente tendo que enfrentar a si mesmo, aguentando cada um de seus golpes. Nem muitos seriam capazes de fazer isso. E então, para a decisão final, na nossa opinião, é claro que o vencedor seria Zeus, de Shumatsu no Valkyrie. E não, isso não quer dizer que Yujiro Hanma é fraco, ou que ele praticamente seria o mais fraco de todos, mas que no universo de Shumatsu no Valkyrie, ele perderia para Zeus. Porém, fora do universo dele, no próprio Baki, ele é sim a criatura mais forte e viva. Mas há um pequeno detalhe que podemos mencionar de Yujiro Hanma, que ele teria uma chance de vencer, que é na durabilidade. A de Zeus não é assim tão alta. E se Yujiro fosse capaz de levá-lo ao limite, assim como Adão fez, e suportar todo o progredir da luta até a forma Adamas, seriam entre 12 ou até mesmo 6 minutos, se o Zeus estivesse exausto, para que ele conseguisse chegar à grande vitória. Mas ainda assim, considerando todos os outros fatores que mostramos no vídeo, seria uma chance quase nula dele conseguir chegar a este ponto e ainda por cima derrubar os Zeus. Já que até mesmo em seu próprio universo de Shumatsu no Valkyrie, esse deus é realmente muito roubado em comparação aos outros. Não é culpa do Yujiro. E eu não sei se vocês concordam ou não, mas queremos tornar esse tipo de vídeo um quadro aqui no canal. Então já deixe nos comentários sugestões de novas lutas, de universos que podemos usar e personagens, que estamos muito ansiosos para ver as suas ideias e colocar cada uma delas em prática. Então até o próximo vídeo!